Bom dia! Bom dia! Mais um Papo de Confeiteira. Papo de confeiteira para a gente mudar a nossa mentalidade e começar a ser confeiteiras de sucesso. Se você está chegando aqui nessa live aula de hoje, ainda não me conhece, eu sou a Gi e eu transformo confeiteiras aspirantes, amadoras em confeiteiras de sucesso através dos pilares que eu estou sempre falando aqui com vocês, que é estratégia, organização, produção e venda. Eu não me canso de falar desses 4 pilares porque é isso que vai fazer a diferença na vida da confeiteira, que é isso que vai fazer você ganhar mais dinheiro na sua confeitaria e realmente ver a cor do dinheiro, porque muitas vezes você trabalha, chega no final do mês e não tem o seu rico dinheirinho ali no seu bolso, né? Ele entrou e saiu assim, numa velocidade absurda. Mas a gente consegue resolver tudo isso, você consegue resolver tudo isso com a Gi. Então fica aqui que a gente tem muito o que falar, muito o que conversar e muito o que fazer para organizar tudo isso. Olha só, bom dia, Tati! Hoje eu vou fazer aqui um bolo com vocês, a gente vai conversando e eu vou montando ele aqui. É um bolo espatuladinho com pérolas e um topper de bailarina, como eu sempre falo para vocês. Você não precisa deixar de fazer o bolo com topper, porque bolo com topper ele é mais comum, muitas confeiteiras já fazem. Dá para continuar fazendo? Dá para continuar fazendo e colocando ali o seu toque especial nesse bolo, tá? Esse aqui é o corante rosa neon, então eu vou colocar um pouquinho do rosa neon e eu vou colocar também um pouquinho do vermelho, para dar um pouquinho fechada nesse tom de rosa. Quando você quiser fazer um tom de rosa mais fechadinho, você pode colocar o vermelho, sabia disso? Vermelho morango esse daqui. Que aí ele não fica aquele rosa muito aberto. Fica um tomzinho de rosa mais fechado. Aqui eu tô com o meu chantininho, eu não mostrei pra vocês, ó. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Tá todo porosão, porque a gente acabou de bater, tá? Bom dia, pessoal que tá entrando. Eu vou mexer ele aqui primeiro e já vou colocar o corante, né? Porque lembra que eu falei pra vocês que a gente não pode já ir hidratando direto sem colocar o corante? Primeiro a gente coloca o corante, depois a gente hidrata se precisar. Então aqui eu tenho um bolo comum que eu vou espatular com você, que é o bolo com topperzinho. E eu vou dar o meu toquezinho colocando pérolas nele, tá? Deixa eu ver se esse tom de rosa já tá bom. Olha só. Um tom de rosa. Nossa, tá dando pra vocês verem o tom de rosa clarinho? Bom dia, Adriana. Aqui tá um tom de rosa bem clarinho. Tá bem bonito esse tom aqui. A iluminação acho que tá atrapalhando um pouco pra vocês verem o tom do rosa. Mas tá bem bonitinho. Então, quando a gente faz isso daqui com o chantininho, ele automaticamente ele já vai retirando um pouco das bolhas, né, que ele tá. Ele já vai deixando de ficar um pouco poroso. E aí depois, só depois que a gente já adicionou a quantidade de corante que a gente precisa, aí que a gente vai entrar com o leite condensado para finalizar a hidratação. Mas olha, coloquei uma gotinha só aqui de rosa a mais. Sempre que for colocar corante também, espalha ele primeiro numa parte, depois você incorpora o restante, porque isso vai facilitar para você também, tá? Então, quando a gente entende o mercado da confeitaria, como ele tá funcionando, a gente começa a organizar a nossa parte, a nossa confeitaria. E quando você começa a fazer a sua organização, você precisa definir ali qual produto você vai trabalhar. Tem muita confeiteira que vive assim. O que o cliente pedir eu faço, né? Antigamente era muito comum isso. O cliente pediu um bolo para mim para 200 pessoas, a gente ia e fazia. O cliente pediu para mim um bolo de andar, a gente ia e fazia, mesmo sem ter as técnicas para aquele bolo específico, né? Só que, com o tempo, isso vem mudando. Com o tempo, com o conhecimento, as pessoas conseguindo fazer curso, isso vem mudando.
Então, o ideal é a gente se especializar no estilo de bolo, se especializar em algo, ficar muito boa nisso. E aí, se você quiser acrescentar outras coisas no seu cardápio, no seu portfólio de produtos, você acrescenta, né? Você agrega. Mas a gente ficar trabalhando na confeitaria, fazendo tudo que todo mundo pede pra gente, acaba que você não fica boa em quase nada, porque você não consegue ir agregando conhecimento. Você pega aquela linha ali de começar a fazer produto, você não tem tempo nem pra você não consegue precificar, porque o cliente pediu pra você em cima da hora, é um produto que você nem tem no cardápio, e aí é onde você se perde. Bom dia, Tatá! Tudo bem, minha linda? Então, qual que é o jeito certo da gente começar? Qual que é o jeito certo da gente organizar? Definir o produto que você vai trabalhar, estruturar toda a sua parte de produção, tipos de massa que você vai fazer, tipos de recheio que você vai executar, qual tipo de cobertura você vai trabalhar. Se um dia um cliente pede para você um bolo com pasta americana, outro cliente pede para você um bolo com buttercream, outro cliente pede para você um bolo com chantininho, você vai dominar todas essas técnicas, você vai ter todo esse material em estoque. Como que você vai executar tipos diferentes de cobertura no mesmo ambiente que você está trabalhando? Acaba que aquilo fica muito tumultuado, acaba que você se perde, você começa a achar que está trabalhando demais e não está vendo a cor do seu dinheiro, e você não consegue ganhar dinheiro, vai indo, você se frustra, desiste da confeitaria e acha que ela não é para você. Essa é a realidade. Olha só como ele já está super hidratado. Essa é a realidade de quando a gente vai para a confeitaria querendo fazer de tudo, querendo agradar todo mundo. Então, como que a gente vai fazer para corrigir isso? Definir exatamente o produto que você vai trabalhar na confeitaria, agarrar com aquilo ali com unhas e dentes, estruturar, organizar, arrumar o cardápio, arrumar o preço, precificar tudo certinho, padronizar a sua produção, e aí você vai ter um produto de qualidade, um produto padronizado para você vender. Quer vender mais coisas? Eu quero vender bolo de pote, cupcake, o bolo espatulado. Não tem problema, você pode vender várias coisas. Só que o que você precisa fazer é o seguinte: padronizar tudo, pesar tudo, deixar tudo organizado a sua produção, para que na medida que você vai crescendo, se você tiver que contratar uma pessoa para trabalhar com você, essa pessoa consiga executar exatamente a sua receita. A sua receita não está em xícara mais, a sua receita já está em grama. Então é colocar em cima da balança e pesar. Gi, mas eu prefiro fazer na xícara. Para mim é mais fácil fazer na xícara. A xícara, ela não vai te dar precisão. Um dia você pode colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que vai te dar a precisão é a balança. É o que vai conseguir deixar o seu produto padronizado. Então, se você quiser fazer a padronização do seu produto, tanto em qualidade, em quantidade e em preço, a balança, ela é fundamental. Espera aí que agora eu vou buscar o bolo pra gente já colocar esse chantininho por cima. Tô aqui com o meu bolo. Olha lá, prensadinho, do jeito que eu sempre falo para vocês fazerem. A etiqueta do cliente tá aqui, eu vou deixar ela aqui do lado. Isso é organização, gente. Por que que a Gi coloca o nome do cliente aqui do lado? Para não misturar com o bolo de outro cliente. Não acontecer de entregar um bolo errado.
Já aconteceu com algumas de vocês, quando talvez não era confeiteiro, ou algum caso de família que vocês conheçam, de alguém encomendar um bolo, de repente vai buscar, vem outro recheio, vem outro produto que vocês não pediram? Por que isso acontece? Porque é muito provável aquela confeiteira não colocou etiqueta no bolo com o nome do cliente, aí na hora de fazer a finalização pegou o bolo errado. Acontece, isso pode acontecer. O acetato sempre enroladinho para ele não amassar, para a gente poder reutilizar de novo. Depois é só lavar com água morninha e sabão e tá tudo certo. O isoporzinho e ó, o bolo retinho, porque ele foi feito uma estruturação certinha para esse bolo, quantidade de recheio padronizada, quantidade de ingredientes dessa massa padronizada, quantidade de calda padronizada, então não tem como dar erro. Sabe o que vai acontecer se dar erro aqui? Eu colocar recheio demais, eu colocar calda demais, eu trocar ingrediente nessa massa, em vez de eu colocar tantas gramas, eu colocar mais, eu não deixar a minha geleia, a minha compota na quantidade que precisa, para ela poder não escorrer e ficar naquela textura, né, certinha dela. É isso que pode acontecer, esse tipo de falha, para dar algum problema na estruturação, porque aqui já tá tudo pesado, aqui já tá tudo padronizado. Quando você padroniza, você consegue saber exatamente o peso do seu bolo. O seu bolo vai ficar sempre com o mesmo padrão de peso, de quantidade, de qualidade, tá? Aqui a gente vai espatular ele nesse tom de rosinha clarinho. Pra vocês aí tá bem clarinho, né, esse rosa. Pra mim aqui já não tá tão clarinho assim. Saco de confeitar. Aqui já tá cortado, ó, o bico dele, tá? Vou começar aqui de baixo pra cima, ó. Ah, Gi, precisa ficar certinho essa passagem do chantilly? Não, não precisa, tá? O chantilly aqui depois a gente vai vir com a espátula e vai acertar tudo. Porém, é importante você tá com o saco pressionado, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Com o saco pressionado aqui, ó, na lateral do bolo, tá vendo? Para que ele grude no seu bolo, ó. Isso vai evitar que ele fique com bolhas. Tá dando pra ver aí? A G é canhota. Ó. Para que esse chantilly ele já grude na massinha do bolo. E não fique soltando. Quando ele fica meio querendo soltar, é onde ele faz bolhas também, tá? Assim, pronto. Agora o topinho aqui não precisa vir com o saco se quiser, tá? Aqui você pode retirar a quantidade que tá aqui no saco, ó. E já vim com... tá aqui no bol. Olha isso, que belezura que tá ficando. Aqui em cima a gente vem com essa outra espátula. Aí pode ser espátula que você se sentir melhor em usar, né? Eu gosto dessa espátula compridinha aqui. E olha só. A gente vai deixar aqui mais ou menos retinho já. E aí, gente, o que vocês estão arrumando aí nesse sabadão? Vocês já deixaram o coraçãozinho nessa aula nossa? Se não deixou ainda, clica aí no coraçãozinho, deixa o seu coração nessa aula. Se você está vendo essa reprise no YouTube, também curte aí, segue o nosso canal para você receber mais aulas aí da Gi, para que a gente possa ir aprendendo na prática e também mudando a nossa mentalidade, né? Vamos lá então? Com a espátula reta agora, eba, corações. Com a espátula reta agora,
Eu vou alisar essa beiradinha para depois eu vir com a de textura, tá? Então, espátula, o ângulo certinho ali de 45, apoiada ali embaixo, ó, totalmente apoiada. Os dedos bem abertos para apoiar a espátula inteirinha. E pronto, certo? Aqui é normal subir essa beiradinha, porque como a gente tá alisando, o chantilly que tá sobrando, ele sobe. Então, aqui agora eu venho e retiro esse excesso que tá aqui na minha borda, ó. Vou retirar esse excesso. Quem aí faz bolo com topperzinho? Conta pra mim. Conta pra mim quem faz bolo ainda com topper. Que é muito comum a gente fazer bolo com topper, né? Eu vou fazer o caracolzinho nosso aqui, né? Depois eu vou vir com a lateral. Aí vamos ver se vai ser preciso corrigir alguma coisa ou se a gente já deixa esse caracolzinho aqui. Topper, gente, é muito comum. Ó, espátula que eu vou usar esse ângulo aqui. Vamos ver se vai ficar bonito. Qualquer coisa a gente muda. Topper é muito comum, né? Acredito que a maioria das confeiteiras iniciantes, que já estão no mercado também, fazem os bolos com topper. Porém, não tem muito diferencial, né? Porque, querendo ou não, é um bolo espatulado com topper. Então, isso é comum. Muitas pessoas podem fazer um bolo espatulado com topper. Por isso que a gente precisa ter um diferencial. Então, vamos fazer bolo com topper? Vamos, claro, o cliente gosta, é bonitinho. Dá para personalizar, né? Dá para colocar ali o nome da criança. Só que tem outras formas da gente personalizar um bolo também, sem ser com o topper. E quando você faz isso, você se destaca, porque a maioria, quando quer personalizar um bolinho, elas vão pro topper. Você já pensou em fazer um bolo personalizado no formato da letra ou do número daquela criança? Como que fica personalizado isso? Ah, Gi, mas eu vou sentar aqui para eu poder limpar a beiradinha enquanto eu vou falando com você. Ah, Gi, mas eu quero... E sempre eu começo a limpeza da emenda, tá? Ali a emenda. Ah, Gi, mas eu quero fazer de letra e número, mas eu quero personalizar ainda mais. Eu consigo fazer um de letra e número com um tema de dinossauro? Consegue. Você vai utilizar as cores da festinha, né? Se vai ser um verdinho, um marrom, aquela cor meio de terrinha. Tem que ver qual vai ser a cor da decoração. E você manda fazer os topperzinhos pequenininhos assim. E aí você vai encaixar ali naquele bolo letra, naquele bolo número que você vai fazer, que vai ficar super fofo. Eu já fiz vários assim, bolos de mêsversário, então é muito comum isso. Então assim, bolo de mêsversário, de borboleta, de jardim, de abelha, nossa, de dinossauro, tem vários. Então a gente pode personalizar ainda mais um bolo letra, um bolo número, né? Ah, Gi, mas como é que eu faço a montagem de um bolo letra, um bolo número? É a mesma coisa de fazer a montagem de um bolo espatulado? Não, é completamente diferente, tá? Porque a gente precisa de técnicas específicas para esse tipo de bolo. Não é somente assar um bolo inteiro e cortar no meio e cortar a letra e jogar tudo ali no meio e colocar por cima. Tem todo um trabalho que a gente tem que fazer pra gente conseguir deixar esse bolo perfeito, tá? Não é tão simples quanto parece, mas é possível. O que que falta? Conhecimento. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue fazer. O que que vocês acharam? Vamos deixar esse espatuladinho mesmo assim?
Eu acho que vai ficar bonitinho, né? Para um bolo de bailarina, eu acho que assim, redondinho, ficou bonitinho essa espatulagem aqui. Vou deixar essa mesmo, tá? Deixa eu ver aqui onde vai ficar a minha frente. E aí vocês ficam com o fundo do bolo, tá? A frente fica aqui comigo. A gente sempre faz isso. Quando a gente vai escolher aqui o nosso bolo, na hora de fazer a decoração, a gente sempre vai deixar pra gente o lado que vai ficar pra frente, o lado que ficou mais lisinho, ou que não tem a emenda. Esse ele ficou lisinho por inteiro. A emenda, se não me engano, ela tá bem aqui. Então aqui eu tô com um topperzinho. Topperzinho também, você pode conseguir alguém aí próximo de você que faz. Aqui eu tenho minha querida Aline, que faz os meus topperzinhos quando eu preciso. Então eu tenho aqui, ó, número 2, ele tem uns brilhinhos, eu não sei se vai dar pra vocês verem daí, mas depois eu posto a foto dele, o vídeo, e aí vocês vão ver direitinho como ele ficou. O nome dela é Luísa, olha que fofo. E aí tem aqui a sainha, gente, olha isso daqui, que coisa mais fofinha do mundo. Muito graça, muito lindinha. Tem aqui algumas borboletinhas pra gente colocar. Flor e a sapatilha. É a coisa mais fofa do mundo. Eu, particularmente, já fiz muito bolos com topper, continuo fazendo ainda, mas o meu foco mesmo mais é bolos com flores e tudo mais, né? Eu gosto dos bolos com flores naturais. Então aqui eu vou começar a colocar primeiro o meu topperzinho e depois eu vou vir com as pérolas para dar um toque nesse bolo aqui, tá? Então vamos lá? Vamos colocar? Deixa eu ver de que lado que essa bailarina maravilhosa vai ficar. De cá vai ficar bonitinho. E aí também, gente, colocou em algum lugar que você viu que não ficou tão bom ali, você quer mudar de lugar? Tira, tampa o buraquinho, põe uma pérola naquele buraquinho e muda, tá? Você não precisa deixar ali, se você não curtiu muito aquele lugar ali que ficou, você pode trocar. Olha só. Aí agora a gente vai vir com o restante das coisas, tá? Sapatinho da bailarina. Isso. As florzinhas e a borboleta. Gi, dá para manter bolo com topper no meu portfólio de produtos? Claro que dá. Dá para manter bolo com topper no seu portfólio de produtos. Porém, vai ficar só com o bolo com topper? Claro que não. Aí é onde vai entrar o seu diferencial. O que mais você pode fazer além do bolo com topper que o seu cliente vai bater o olho e vai falar: nossa, os bolos dela são diferenciados. Não é um bolo tão comum assim. Olha só. Bom dia, Gi. Fiz um bolo com tema de bailarina na quinta. Foi, Polly? Que delícia! Olha aí como é que tá ficando. Essa daqui vai ser a frente do bolo. Agora eu vou vir com as pérolas. Eu poderia finalizar esse bolo aqui e só espirrar um brilhinho nele, alguma coisa assim? Poderia. Mas eu vou vir aqui com as pérolas pra gente fazer um acabamento bonitinho nesse bolo também. E fazer um diferencial nele, tá? Então a gente precisa estar sempre fazendo algo diferente no nosso bolo para que o cliente veja que o seu produto é diferenciado. Quando ele pegar um bolo seu e um bolo de uma outra confeiteira aí da sua região, se ele for comparar, ele vai perceber que o seu é diferente do bolo dela, tá? Olha só. Estão escutando o sino aí, né? Não sei se vocês estão escutando, mas é a festa de São Benedito. É uma festa tradicional aqui da minha cidade que está acontecendo. Então tem fogos, tem sino. Olha ali para vocês verem
a pérolazinha que eu coloquei na beiradinha. Eu coloco assim, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá vendo aqui a colher? Coloco na colher e deixo a pérola cair. Depois eu venho aqui e só chego ela no lugar, certo? É assim que a gente coloca, é assim que ela consegue ficar ali paradinha, retinha, bonitinha, sem sair do lugar. Dá pra colocar com a mão também? Dá pra colocar com a mão também, mas eu acho que com a colher facilita porque ela já escorre ali, né, naquele cantinho que ela tem que ficar. Fica bem bonitinho esse acabamento com pérola. Como a gente tá falando um bolo de bailarina, é um bolo bem delicadinho, combina bastante também com o tema, ó. Essas pérolas são as pérolas de Choco Power, são aquele cereal coberto de chocolate branco. Por que a gente usa esse que é coberto de chocolate branco e não usamos somente o de arroz, né? O floquinho de arroz. Flocos de arroz, ele não vai suportar ficar em contato com o chantininho. Ele vai amolecer, tá? Porque ele não tem essa cobertura de chocolate branco que tem aqui esse Choco Power, que é o que vai deixar ele crocante aqui. Então, por mais que a gente não vá consumir esse bolo imediatamente agora, essas pérolazinhas aqui, elas vão permanecer crocantes enquanto a gente for entregar esse bolo pro cliente, quando ele for comer, tá? Ficou perfeito, Tati? A Júlia também gostou, colocou carinha. Quem tá gostando desse bolo aí? Coloca uma carinha aí pra gente. Fala aí o que você tá achando desse bolo, se tá muito difícil de executar. Às vezes a gente fica achando que é muito difícil colocar essas pérolas, ó. E é só vir com a colher, igual a gente mostrou aí, e colocando na beiradinha do bolo. Você não vai estragar o seu bolo, porque a pérola praticamente ela já escorre da colher e já cai ali. E é o que eu sempre falo para vocês, nunca vai fazer direto no bolo do cliente se você ainda não estudou, não entendeu o jeito certo de fazer, ainda não teve uma mentora para te auxiliar. Se você não teve isso ainda, não vá testar isso no bolo do cliente. O ideal é você fazer um teste num bolo de casa, para depois você fazer isso num bolo de cliente. Então, gente, pedido de cliente a gente nunca pega sem ter noção do que vai fazer, tá? Muito lindo e delicado, Polly. Você gostou? Eu vou colocar pérolas em cima também. Primeiro de tudo, gente, antes de qualquer equipamento que a gente vá usar, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. É delicado você simplesmente pegar encomendas sem ainda não saber executar o seu trabalho. Se você vai só pegando encomendas do jeito que o cliente te pede, o cliente me pediu um bolo assim, o cliente pediu um bolo assado, como que você vai conseguir calcular esse preço em cima da hora para você já passar para o cliente? Você vai falar para ele assim, eu vou fazer para você e depois eu calculo o preço para você me pagar? Vai ficar difícil trabalhar assim, né? Por isso que você precisa definir o seu cardápio. Quando você definir o seu cardápio, que você souber exatamente o tipo de bolo que você faz, os tamanhos de bolo que você faz, você fica muito mais livre, porque você vai ter as formas que você vai utilizar, tá? Olha, como faz a entrega desse bolo? Você entrega na caixa. Olha, a gente tem algumas embalagens, né, para poder entregar esse bolo. Tem a caixa e tem também aquelas bandejas que elas são mais altas, tá? Em último caso, se aí na sua região talvez não tiver a embalagem mais alta ou a caixa mais alta, você pode até fazer um furinho na parte de cima da bandeja para que isso daqui fique para fora, para que não atrapalhe. Ou, em último caso, você pode tirar daqui
colocar no saquinho e falar para sua cliente, fala, olha, esse daqui é daqui, você explica e lá na festinha ela só encaixa. Você põe na bandeja ou na caixa menor mesmo e a cliente só encaixa isso daqui lá no lugar certinho. Você explica para ela onde que fica, ela vai conseguir só encaixar isso daí lá na hora, tá? Então, olha só, já coloquei minha pérola aqui por toda a lateral, tá vendo? Olha lá. Olha só como ficou. Agora eu quero vir colocando essas pérolazinhas em cima. E aqui, ó, eu tenho a pérola maior, eu tenho o Chocopower maior e eu tenho o Chocopower pequenininho também. Então, quando a gente faz essa variação aqui de tamanho, acaba dando um efeito bonito também, viu? A gente espalha bem, vou colocar mais um aqui. Bom dia, qual o tamanho desse bolo? Ô, Cleusa. É Cleusi? Cleusi. Esse daqui é de 20 centímetros, tá? 2,5 kg aproximadamente. Olha só. Já espalhei aqui as pérolas maiores. Então, eu gosto sempre de fazer isso. Eu venho com pérola pequena, pérola maior, pérola média, né? Agora eu vou vir aqui com as outras menorzinhas e vou jogar aqui por cima do meu bolo. Poderia ser só um bolozinho com o topper? Poderia. Essas pérolas vai dar um diferencial pro meu bolo? Vai dar um diferencial. Então, tudo que você puder colocar num bolo, que é simples, para você se destacar, você vai se destacar. Porém, gente, isso daqui é só o final. Eu diria até que isso daqui, ó, esse bolo finalizado, é só a pontinha do iceberg, né? Porque para a confeiteira chegar no final com um bolo desse pronto, né? Ela tem que estudar as massas, saber qual massa ela vai executar esse bolo, os recheios que mais vão combinar e vão dar estruturação para esse bolo, a cinta de contenção, tempo de montagem de geladeira, a hidratação do chantininho, né, que também é importante aqui para definir que esse chantininho ele vai ficar super firme e estruturado. Então, aqui, isso daqui, essa finalização que a gente tá vendo, é só o final, é só a pontinha. O restante que teve aqui, que a gente não mostrou, vai contar muito no final das contas, né? Porque o que adianta se esse bolo estiver bonito, assim, retinho, se por dentro o sabor dele não agradar, se a calda tiver pouca, se o recheio não tiver no ponto certo e ele começar a querer escorrer, se não tiver gostoso. Então, é um conjunto de fatores, por isso que a gente não pode ficar só na decoração, a gente também não pode ficar só na receita. É todo um processo de execução, é todo um processo que a gente tem que vir construindo para que no final você tenha um produto de qualidade, um produto perfeito, que você consiga executar o seu produto do começo ao fim com segurança, com tranquilidade, com leveza, para você executar o seu trabalho que você já sabe que vai dar certo e também você ter o seu ganho. De nada adianta a gente fazer um produto desse, entregar o bolo certinho, perfeito, mas a gente também não tá vendo a cor do dinheiro. Então, isso tudo entra nos pilares que eu sempre tô falando para vocês, que é o de estratégia, organização, de produção e a parte de vendas. Esses 4 pilares que eu sempre aplico com as minhas alunas para que elas estudem, para que elas se organizem, para que elas deixem a produção delas redondinha, fazendo a precificação,
fazendo a sua organização tanto de estoque, quanto de cardápio, quanto de produto que você vai entregar para o seu cliente, para você conseguir fazer uma entrega de qualidade e não só ficar naquela luta de fazer o que todo mundo te pede e você não ter a sua estruturação perfeita, né? Você não ter aí o seu cardápio perfeito como tem que ser. O que vocês acharam, gente, desse bolo? Aqui a gente tem um bolo mais simples, espatulado, porém com pérolas, um bolo que foi feito com trabalho certinho, desde o começo ao fim. Então, é isso que a gente precisa entregar para o seu cliente. Dá para trabalhar com o bolo com topper? Dá sim. Dá para ganhar dinheiro com o bolo com topper? Dá sim. Porém, a gente tem que ter um diferencial. Não dá pra gente ficar só no topperzinho também. A gente precisa mostrar para o cliente que além do topper, além de toda essa decoração com topper, a gente consegue fazer decorações bonitas e o que importa é o conteúdo que está aqui dentro desse bolo, que é o sabor que esse bolo vai fornecer para esse nosso cliente, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. A Polly falou que tá muito lindo. Obrigada por vocês terem estado aqui comigo, né? Você que tá aí do outro lado, que tá me vendo. E amanhã eu volto em mais uma aula com você. Vamos ver o que teremos para amanhã. Amanhã eu trago mais novidade para vocês, mais coisas para falar com vocês, pra gente ir mudando a nossa mentalidade, né? Que seja de pouquinho em pouquinho, que seja um grãozinho de mostarda a cada dia, para que a gente consiga ir crescendo na nossa confeitaria e vendo o resultado, né? Então eu espero vocês amanhã, tenham um dia super produtivo e depois eu posto a foto desse bolinho lá nos stories, tá bom, gente? Fica com Deus, tenha um dia super produtivo e até amanhã. Beijo! Tchau!